Hoje é um dia daqueles que parece que tinha um coral aqui na frente, um coral na igreja, né, Gabriel? Como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom, como é bom, como é bom. Deus falando aos nossos corações. Saber que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para bendizer o nome dEle. Amém, igreja? E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aqui, nas nossas vidas, tem feito nesse altar, porque ontem, de madrugada, na quarta vigília da noite, o Senhor me acordou com a palavra. E eu fiquei assim, levanto, não levanto, vou pensar, não vou esquecer. Aí algo já apertou meu coração, levanta porque você vai perder. Aí eu levantei. Aí fui para um lugar retirado, peguei meu caderno, a palavra e comecei a escrever. Aí vim, fiquei lá, dei uma cochilada, daí acordou o pastor, já foi fazer aquele café que cheira a casa inteira. Aí viemos para o culto, manhã com Deus. E a Melissa, no primeiro louvor da manhã com Deus, citou o primeiro versículo que está na minha palavra de hoje. Eu falei, Deus, amanhã o pessoal vai falar, ela aproveitou o versículo da Melissa. Aí a Larissa hoje vem, cita novamente. Eu falei, Deus, 3 vezes o Senhor falou comigo esse versículo em 2 dias? Então é para compartilhar mesmo. Amém? Queridos, o tema da palavra de hoje é: atitudes mudam histórias. Atitudes mudam destinos. Você crê nisso? Que certas atitudes que tomamos mudam o nosso destino, mudam a nossa história. Então nós precisamos estar muito atentos com as atitudes que temos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua gloriosa presença, Pai. Como é bom te adorar. Como é bom saber que nós pertencemos a um Deus de amor, que se entregou por nós, que deu sua vida, derramou seu precioso sangue naquela cruz e nos deu com isso uma nova oportunidade, um acesso a uma vida eterna. Te louvamos, Deus, te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. Te adoramos, te bendizemos, te louvamos com tudo que temos e com tudo que somos. Recebe, Senhor, agora o nosso coração aqui, ao ministrar a sua palavra, que o teu Espírito Santo possa encontrar corações aqui receptivos, corações desejosos de aprender e de mudar conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Todo o nosso ser precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Nós ouvimos ontem o porquê e ouvimos hoje na ministração do louvor. Por que que o nosso ser precisa estar alinhado certinho com a vontade de Deus? Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vai falar exatamente isso. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu estou na João Almeida. Amém? Nós sempre falamos a parte B desse versículo. Nós gostamos disso. Nós citamos isso.
Que a vontade de Deus é o quê? O que mais? São 3 coisas: boa, perfeita e agradável. Vamos falar todo mundo junto? Boa, perfeita e agradável. Ou seja, não tem nada melhor do que a vontade de Deus. Amém? Agora, como que a gente faz para experimentar essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus? Como será que a gente faz isso? Está aí na parte A do versículo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Faz um tempão já que eu não assisto esses noticiários sangrentos, violentos. Não fico a par de tudo que acontece, porque nem tem como a gente ser alienado. Mas a gente faz um critério, a gente faz uma separação no que assiste, no que você vai dar ibope. Porque se a gente ficar 24 horas, como tem algumas pessoas, vendo TV, vendo essas coisas que o mundo tem, que está acontecendo no mundo, com certeza a gente adoece. Principalmente da alma, do emocional. E aqui o apóstolo Paulo já falava: não vos conformeis a este mundo. Ou seja, o que está acontecendo lá não é para você falar, é assim mesmo, e ficar conformado, e ficar, sabe, numa situação passiva. Mas tem um jeito de viver nesse mundo e não sofrer com o que o mundo está oferecendo. É transformar pela renovação da sua mente. Você tem que renovar a sua mente todo dia. Renovar a sua mente, renovar o que você põe aqui dentro, porque o que você põe aqui dentro na sua mente vem direto para o seu coração. Vai fazer parte de você, vai fazer parte do que você expressa, vai fazer parte do que você vive, vai fazer parte do que você fala, vai fazer parte do que você transmite. Então você precisa se renovar. E como que a gente renova a mente? A gente renova a mente com a palavra. A palavra de Deus é o que nos renova. A gente renova a nossa mente orando, buscando o nosso Deus. De que forma? Da forma que você mais se sentir próximo dele. Você pode buscar a Deus chamando ele de pai. Você pode buscar a Deus chamando ele de amigo. Você pode buscar a Deus chamando como sustentador do universo. Da forma que você quiser, você pode buscar a Deus, para que a sua mente seja renovada. Você renova a sua mente pedindo ajuda ao Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito Santo é especialista em renovar as mentes. Se você nunca orou ao Espírito Santo, pedindo que Ele te renove, pedindo que Ele te dê sabedoria, pedindo para que Ele te dê alegria, pedindo que Ele te dê força, você está perdendo a renovação da mente. Porque o Espírito Santo é especialista em renovar. É especialista em dar um ânimo novo. É especialista em fazer algo novo. Amém? A gente, quando busca o Espírito Santo, quando a gente busca essa renovação do Espírito Santo, automaticamente nós estamos fazendo algo muito precioso para o cristão, que é manter as lamparinas acesas. Amém? Sabe quem pode manter a sua lamparina acesa? O Espírito Santo.
O Espírito Santo pode manter a sua lamparina acesa. Tem lamparina caindo aí, mas vai ficar acesa em nome de Jesus. Amém? Como que a gente renova a nossa mente? Vigiando, irmão. Vigiando. Eu achei muito interessante que eu estava ouvindo um pastor que eu admiro muito, e ele estava pregando sobre o Espírito Santo, e ele falou que algumas pessoas perguntam para ele: pastor, como que é ouvir a Deus? Eu não ouço Deus, eu não sei, eu não ouço Deus. E eu achei muito simples a resposta que ele deu. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Amém? A partir do momento que Ele mora em nós, Ele fala conosco. Ele fala conosco, não muitas vezes de forma audível, que alguém escuta a voz. Mas Ele fala conosco dentro da gente, e esse falar vem dentro da gente como um pensamento. Está comigo? E esse pensamento vem e você pensa assim: sou eu que estou pensando isso? Mas se você for bem sincero, você vai falar: não, isso não sou eu que estou pensando. É algo muito sublime, é algo diferenciado. É o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco quando nós estamos fazendo algo errado. Ele fala ao nosso coração e uma tristeza vem e a gente sente algo assim dentro de nós: eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Esse eu não devia ter feito isso é o Espírito Santo falando para você que essa atitude não combina mais com você, porque agora Ele mora dentro de você. Então você não deveria ter feito isso. Outrora você fazia isso e isso não te incomodava. Isso nem te balançava. Mas agora, se você for ter essa atitude que tantas vezes você teve, não combina mais. E o Espírito Santo fala lá dentro do seu coração e vem na sua mente: não devia ter feito isso. Esse é o Espírito Santo, te ensinando a vigiar, te ensinando a caminhar em luz, viver como luz, ser luz. Amém? O Espírito Santo fala ao seu coração quando você pensa assim: preciso orar mais. É o Espírito Santo te chamando para orar. O Espírito Santo fala com você quando diz: abrace aquela pessoa. E você, no meio do culto, sai do seu lugar, vai lá e dá um abraço. É o Espírito Santo que tocou lá dentro de você e te moveu a ter um gesto de amor fraterno, porque o Espírito Santo sabe o que aquela pessoa precisava. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Então Ele te move a agir. O Espírito Santo é aquele que às vezes você está fazendo uma coisa, fazendo outra, e você fala: ai, preciso mandar uma mensagem para aquela irmãzinha. Vou parar agora e vou mandar. Irmã, está tudo bem com você? Não te vi na igreja. Você está bem? Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? E aí você pensa: nossa, parei tudo que eu estava fazendo para mandar essa mensagem? E o Espírito Santo que te moveu a fazer. Porque é Ele que sabe que aquela pessoa que recebeu a mensagem precisava exatamente daquele toque, daquele momento, daquele oi. Ou você nunca passou por isso? De repente está mandando um zap, manda ali um versículo, uma palavra para alguém, e a pessoa te responde: nossa, eu precisava disso.
E aí você vai falar, eu sabia? Você não sabia. O Espírito Santo que está dentro de você é quem sabia. E te moveu a fazer. O Espírito Santo nos move, queridos, a todo momento. Quanto mais cheio dele, quanto mais lugar nós damos, mais ele vai trabalhar através de nós. E quando nós não damos lugar? E quando nós nos afastamos? E quando nós não deixamos que ele flua através de nós? Ele se entristece. Ele se entristece. E aí você vai ficando triste também. E de repente você fala assim, eu estou triste, nem sei por que eu estou triste. É porque o Espírito Santo que está dentro de você, quer mais de você, quer você mais com Ele, e o teu coração está sentindo essa ausência, então vem essa tristeza. A gente renova a nossa mente quando nós estamos em comunhão. Juntos nós somos mais fortes. Somos melhores quando estamos juntos. Você já percebeu que às vezes você chega aqui e você nem estava tão bem. Você veio preocupado, veio cansado, mas você chega, a presença de Deus é real neste lugar, é a casa dele. É a casa dele, ele se faz presente, ele é o anfitrião. Ou você vai na casa de alguém e o dono da casa não está lá. Você vai na casa de alguém e o dono está lá. Aqui é o templo do Senhor, é a casa dele. Por isso que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Ele está na sua casa, Ele é o anfitrião, Ele te recebe. Amém? E quando nós fazemos isso e estamos em comunhão, Deus ordena a sua bênção. Então, em comunhão, as batalhas travadas são vencidas. As orações feitas neste lugar são respondidas. Por isso, tão importante estar em comunhão. E por isso, uma das formas que o inimigo tem atacado o povo de Deus é isso, privando eles de estar na casa de Deus. E muitos estão dormindo. Muitos estão dormindo e cegos para isso. Trocam qualquer coisa pela casa de Deus. Não vou hoje, estou cansado, vou ficar no sofá. Trocou a casa de Deus pelo sofá. Não vou hoje, eu tenho um compromisso. Trocou a casa de Deus pelo compromisso. E pensa que essa troca não traz consequência. Ela traz. Por quê? Porque você perde de renovar a sua mente estando na casa de Deus. Quer saber de um lugar que a mente é renovada? É na casa de Deus. Quantas vezes você entra aqui prostrado, para baixo, enfermo, e sai liberto, curado, restaurado, renovado? Esse é o mover que Deus tem com aqueles que vêm na sua casa. Quando alguém vai na sua casa, você quer receber essa pessoa da melhor maneira. Você quer deixar a casa arrumada, você quer oferecer o melhor prato, fazer algo para que a pessoa que vem na sua casa se sinta bem recebida. E você acha que o Senhor dos senhores, o maior e o melhor hospitaleiro que existe, deixaria você sair da casa dele de qualquer maneira? Deixaria você sair sem estar alimentado? Deixaria você sair sem estar sendo bem recebido, bem tratado? É Deus que faz isso, irmão. É Deus que faz isso, irmã. Quando você vem à casa dele, larga a sua casa para estar na casa dele, ele se responsabiliza em te receber. Então a sua mente é renovada. A sua mente é renovada. A sua mente é renovada. Nós temos muitos testemunhos na Bíblia
de pessoas que tiveram atitudes e foram renovados, restaurados, histórias mudadas, destinos mudados. Mas tem uma mulher maravilhosa que a vida dela era uma vida difícil. Tem muita gente que tem vida difícil, mas dessa mulher, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 5. Vocês já ouviram falar? E eu disse um dia, quem está com Jesus há bastante tempo não vai ter quase palavra que nunca ouviu. Mas o bom, o maravilhoso é que o Espírito Santo sempre traz algo novo, amém? Essa história da mulher do fluxo de sangue, ela está narrada nos 3 evangelhos. Quero te ensinar isso hoje, compartilhar com vocês isso hoje. Ela está narrada em Lucas 8, Marcos 5 e Mateus 9. Esses evangelhos são chamados de sinóticos. O que quer dizer? Eles contêm as histórias em comum. Ou seja, eles narram os milagres de Jesus e algumas histórias, a mesma história. Só que o interessante, o maravilhoso, é que cada um narrou de acordo com a sua forma de escrever. Então, se você for lá em Lucas, é a mesma história, só que está narrada de uma forma. Se você for em Mateus, Mateus está narrado bem curtinho, bem resumidinho, mas é a mesma história. E se você for em Marcos, agora aí comigo, é a forma que eu escolhi, porque eu achei que está mais detalhada, mais explicatinho. Amém? Marcos 5, versículo 24. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia com uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e sentiu o seu corpo estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês a multidão que te aperta? E perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Abra agora aí, rapidinho, só para você ver a diferença. Mateus 9. Eu não ia mostrar, mas não vou abrir todos, não. Só vou abrir Mateus, que são 2 versículos. Mateus 9. Volta um pouquinho para frente. Mateus 9. Olha só, aqui Mateus vai narrar a mesma história da mulher do fluxo de sangue, certo? Nós ouvimos a narrativa de Marcos.
Agora nós vamos ouvir a narrativa de Mateus. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou-lhe a orla do seu manto, porque dizia consigo: se tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Amém? Como te pareceu mais explicadinho? Em Marcos ou Mateus? Marcos, né? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vem para quem já, só um pouquinho já está bom para mim, ou para quem quer bem explicadinho. Até nisso, o Senhor é cuidadoso conosco, amém? Para que ele falou, repetiu, falou de novo? Para que ele falou, repetiu e falou de novo? Para você inculcar. Para você inculcar. Amém? Mas o que eu quero te dizer dessa mulher, que você já conhece a história, muitos pregadores já falaram da mulher que 12 anos padecia. Eu quero te dizer uma coisa, muito importante. Pela lei de Moisés, pela lei judaica, uma mulher que estivesse nessa condição era considerada imunda. Imunda. Você sabe o que é imundo? Sabe o que é imundo? Imundo é algo que já deixou de ser sujo, que já deixou de ser terrível, é algo desprezível. Desprezível. É uma coisa imunda. E ela era considerada imunda. Ela não podia nem estar na presença de pessoas, por conta da sua condição. Eu fiquei pensando, e o Espírito Santo falando ao meu coração, tem tantas pessoas que se sentem assim, desprezadas, se sentem separadas, não se sentem dignas. Tem tantas pessoas assim. Mas o que eu quero salientar para você, eu quero salientar a atitude dela. É que apesar dela ser considerada por toda a sociedade, por todo o costume, por toda a cultura da época, alguém desprezível, imunda, isolada, largada, ela ainda tinha esperança. Porque ela ouviu falar de Jesus, mas ela sabia que Jesus não poderia tocá-la, que Jesus não poderia estar com ela. Ele era judeu, fazia parte da cultura. Então, ela traçou um plano consigo mesma, Até aquele dia, nunca ninguém tinha tocado em Jesus. Os milagres que Jesus tinha feito era porque ele era abordado, chamado, Rabi, Rabi, filho de Davi, ou porque ele parava e olhava para a pessoa e chamava a pessoa ao seu milagre. Ela inaugurou, ela criou uma nova forma de milagre. Ela buscou. Ela foi aonde não tinha como. Porque ela falou assim: eu não posso tocar nele. Mas se eu tocar na orla, na beiradinha, num pedacinho da roupa dele, eu vou ser curada. Amém? Ela traçou, ela determinou, ela criou uma estratégia, ela fez a sua atitude dar certo.
Porque ela fez tudo esse plano, não falou para ninguém. Está entendendo? Ela fez o plano. E aí ela falou, eu vou. Está uma multidão. Ninguém vai me ver. Ela foi no meio da multidão. Por trás. E tocou na beiradinha do manto dele. E de acordo com o que ela determinou em seu coração, de acordo com a fé genuína, preciosa que ela teve, ela foi imediatamente curada. Imediatamente. Porque ela sentiu que o esvair de sangue parou. Então, quando ela foi, ela estava sangrando. Quando ela encostou nas vestes dele, a hemorragia cessou. Cessou imediatamente. E ela anonimamente recebeu o seu milagre, estava quietinha, feliz, ia para casa. Aí Jesus fala: alguém me tocou. Saiu poder de mim. Sabe o que eu acho lindo? Jesus não falou nada para ela. Foi a atitude dela. Foi a atitude dela, o posicionamento dela, o direcionamento que ela teve. E a multidão lá apertando, querendo chegar. E com essa fala de Jesus, os discípulos falaram para ele: mestre, está todo mundo te apertando. Como assim alguém tocou? Espera aí. E aí Jesus fica olhando. Ele sabia? Sabia. Mas ele não constrange ninguém. Não aponta. Não expõe. Amém? Mas a exposição dela, para que todo mundo soubesse que ela era livre, curada, limpa, precisava acontecer. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama face a face. Ele não deixou ela aqui atrás. Ele não deixou ela aqui atrás. Alguém me tocou. E ela vai adiante dele, que é o meu lugar, que é o teu lugar. Diante dele. E ela também recebe o nome de filha. Só ela recebeu isso. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Amém? Tua fé te salvou. Porque quem tem a fé que ela teve, já acreditava no Jesus, que era o Salvador. Então ele só confirmou o que já estava dentro do coração dela. Outro detalhe que eu quero deixar para você. Ela sentiu medo. Ela ficou aterrorizada, trêmula. Mas o medo não parou ela. O medo não parou ela. Ela enfrentou o medo. Amém? O medo não pode te parar. Não vai te parar. Amém? Outro que eu quero trabalhar aqui, dizer para vocês que é maravilhoso a atitude, está em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. A atitude dela venceu o desprezo, a imundície, tudo de ruim que ela tinha.
que era a atitude da hemorragia. Cultura da época. Tinha outra coisa, outra situação que também gerava uma condição de desprezo, que era a lepra. A lepra também causava desprezo, causava uma condição de afastamento. A pessoa era repudiada, porque aquela situação, aquela doença contagiosa, ninguém queria pegar. Então, a lepra era também algo de desprezo, assim como a mulher do fluxo de sangue. E existia um general, chefe do exército da Síria, chamado Naamã. Capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, então, ele era um chefe de exército, era um homem respeitado, mas ele era leproso. Quando ele tirava aquela farda, toda aquela coisa, aquela pompa, estava doente, terrivelmente doente. E o povo, eles tinham vencido o povo de Deus, e na casa de Naamã tinha uma serva, uma menina, inclusive, que sabia que na terra dela tinha um profeta, um homem de Deus. E ela, sabendo da condição do seu senhor, falou para sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta da terra que eu sou, verdadeiramente ele ficaria curado. E a senhora, então, vai para o seu senhor e fala para ele tudo que a menina da terra de Israel tinha dito. Então, esse chefe respondeu logo para o rei da Síria, mandando uma carta, pedindo para que o rei de Israel intercedesse ali diante de Deus, para que ele, então, fosse curado. Aí o detalhe é que quando essa carta chega para o rei de Israel, ele lê a carta e vê que o rei, ou melhor, que o rei da Síria mandou então, através do seu chefe de exército, uma carta pedindo a cura e tal. Aí ele vai e fica apavorado. O rei, era de rei para rei, aí pedindo a intercessão aí para sarar esse homem doente. Aí o rei, que recebeu a carta, ficou pasmado, o rei de Israel. Ficou tão apavorado que ele falou: poxa, agora está pedindo para o chefe dele ser curado. O que eu vou fazer? Eu não tenho esse poder. Como que eu vou fazer? Isso vai ser motivo para ter guerra. Isso aí vai acabar com nós de novo. Ih, começou a ficar nervoso. Versículo 7. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes. Sou eu Deus para que possa matar e vivificar? Para que este envie a mim um homem, a fim de que eu lhe cure da sua lepra? Notai, peço-vos, vede como ele anda buscando ocasião contra mim. O rei ficou apavorado. Essa é a verdade. Ficou apavoradão. Rasgou suas vestes. Esse apavoramento dele foi uma coisa notória. Foi tão notória que aí, então, o profeta Eliseu, versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Eita glória! Gosta disso, de gente decidida, gente que sabe quem é e de quem é. Eliseu sabia quem ele era e sabia a quem ele pertencia. O rei não. O rei não, ficou apavoradinho. Falou: deixa ele vir. Deixa o leproso vir. Ele vai saber que tem Deus em Israel. Deixa ele vir.
Pois bem, veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa do Eliseu. Imagina a comitiva do general. Ele veio para essa visita com ouro, com prata, com um monte de coisa arada, com vestes reais, um monte de coisa na bagagem. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Imagina a cena, irmão. Dá uma paradinha para você pensar. O homem, todo cheio de pompa, recebe da serva a instrução para procurar Eliseu. Mas ele é pomposo. Chefe do general. Não fala com qualquer um. De rei para rei, manda carta. Que ele está leproso, que ele precisa ser cuidado, que o rei de Israel precisa, então, agilizar isso para ele ser curado. O rei podia? Não podia. Começa a ficar nervoso, rasga suas vestes, fica nervoso. O profeta, então, que era o homem que a menininha falou, fica sabendo que o rei está nervoso e fala para o rei: por que você está nervoso? Manda o homem vir. Ele vai saber que tem Deus em Israel, que tem profeta aqui. Manda ele vir. Aí o homem se prepara. Ele se prepara. Ele não vai de qualquer jeito. Ele prepara uma carruagem. Ele prepara um monte de coisa para levar. Prata, talentos, ciclos, roupas. Muita coisa. Ouro, tudo. E vai para casa, então, para a porta da casa do profeta. O profeta nem vai receber ele na porta. Eita, que o homem mandou de rei para rei, e depois o profeta nem recebe ele na porta. Manda um mensageiro. Vai lá, manda ele se lavar no Rio Jordão. Ele ficou indignado. Indignado. Retirou-se, dizendo: eis que pensava eu. Olha o que ele pensava. Certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Aí ele fica mais indignado e fala dos rios que tem na terra dele. Não são, porventura, Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim voltou-se e retirou-se com indignação. Bom, o Naamã ficou bravo, indignado. A atitude dele, então, foi a de indignação, de não gostou, ficou bravo, e ia embora para casa. Porque o recado que o profeta deu através do mensageiro é para ele ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, só. Aí ele ficou bravo. Ele falou: poxa, o homem não vem aqui, não vem me receber, não vem falar comigo, não vem pôr a mão em mim. Ainda me manda tomar banho no rio deles. O rio lá no meu lugar, na minha terra, é melhor. Por que eu não posso tomar banho lá? Vou embora, vou embora, vou embora. Agora vem a parte que eu gosto. Agora vem a parte que eu gosto. Versículo 13. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai. Esses servos não eram qualquer servos. Eram servos próximos. Era alguém que tinha comunhão. Era aquelas pessoas que eu falei lá no começo. É melhor a gente ter comunhão, que a comunhão renova a nossa mente. Amém, igreja? Entenda o que Deus está fazendo, o link que Jesus está fazendo na sua cabeça agora. É muito importante. Ele tinha servos, mas ele tinha servos que eram chegados.
Era a comunhão que esses servos tinham. Não era só a servidão. Porque esses servos chamaram eles ali assim, ó, meu pai. Se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não as terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Meu pai, se o profeta tivesse te pedido algo bem sério, bem difícil, bem caro, bem complicado, você faria. Mas ele só pediu para você ir lá, se lavar. E falou que vai ficar purificado. Então vai. Essas palavras de gente de comunhão, de gente que anda junto, mudou a atitude de Naamã. Amém? Então, quando a gente tem uma atitude pela gente mesmo, que é nossa, decidida, que nem a mulher do fluxo de sangue, a atitude era dela, ninguém falou com ela, ninguém pôs na cabeça dela, ninguém incentivou ela, ninguém falou nada para ela, ela foi, ela fez e pronto. A atitude dela. A atitude de Naamã já foi diferente. A atitude de Naamã foi até chegar lá, mas ele sempre com o pezinho atrás. Ele sempre... Atitude ruim, atitude de indignação. Ia perder a bênção, ia perder a cura. Mas na comunhão. Na comunhão. Nas sábias palavras, a atitude dele foi mudada. A atitude dele foi diferenciada. Porque os servos falaram com ele e ele então aceitou. Tanto que então desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Mergulhou uma, saiu lepra. Mergulhou 2, saiu lepra. Mergulhou 3, saiu lepra. Se fosse os crentes de hoje, mimimi, vou parar por aqui. Se foi 3 vezes, não melhorou nem um pouquinho, não vai melhorar. Não vai melhorar, não vai melhorar. Mergulhou 4, nada. Mergulhou 5, nada. Está vendo? Já sabia que não ia acontecer nada. Só estou tomando 7 banhos. Porque não vai acontecer. Os crentes de hoje é assim. Precisa ver. Só que ele estava movido pela palavra dos seus servos. Vai, 7 vezes. Mergulhou 6, nada. Mergulhou a 7ª, conforme a tua palavra. Amém? Levantou-se e, como a carne de um menino, ficou purificado. Significa que a carne dele ficou melhor do que era. Porque a carne dele era de um homem. E quando ele levantou pela 7ª vez, ele tinha a carne de um menino. Ele tinha a pele de um menino. Foi melhor do que o esperado. A atitude dele mudou o destino dele. Só que a atitude dele foi mudada por causa das pessoas que estavam com ele. Com quem que você está andando? Com quem que você está se relacionando? Quem são as pessoas que falam com você todo dia? Quem são as pessoas que, quando você está indignado, te levam a mergulhar 7 vezes? Quem são as pessoas que te ajudam a ter uma atitude para mudar a tua história, para mudar o teu destino? Quem são essas pessoas? Quando a gente vem para a casa de Deus, aqui nós temos pessoas que estão buscando os 7 mergulhos.
Pode ser que um está no primeiro, pode ser que um está no segundo, pode ser que um está no terceiro, mas todos nós vamos dar o 7. Todos nós vamos ficar purificados e limpos e veremos o nosso milagre. Amém? Todos nós temos a consciência que se a gente tocar nas suas vestes, seremos imediatamente curados. Porque o Senhor não mente, nem se arrepende. Ele é fiel. Então, as pessoas podem te levar à ruína ou podem te levar à vitória. Se aqueles homens que estivessem com Naamã falassem para ele assim: vamos embora mesmo, chefe, vamos embora mesmo, porque isso aqui é um desrespeito. O homem não vem nem na porta te atender, vamos embora. Ele tinha ido embora, com seu orgulho lá em cima e leproso. As pessoas que estavam com ele ensinaram ele a ser humilde. Pai, faz o que o homem mandou. Faz o que o homem mandou. Baixa aí. Em outras palavras, né? Baixa a bola. Faz o que o homem mandou. E no rio que ele mandou. É no rio que ele mandou. É do jeito que ele mandou. É quantas vezes ele mandou. É ele que manda. E a gente obedece. Ele que manda. E a gente obedece. Ele que é o rei. E nós somos submissos ao seu reinado. Se ele chama, a gente vem. Amém? Deus quer o nosso coração. O Naamã quis encher o profeta de presente. Sabe tudo aquilo, ouro, prata, dinheiro, roupa. Ele queria dar para Eliseu depois. Quando ele viu o milagre, ele foi lá, quero te dar isso, quero te dar isso. Ó o profeta, ó. Não. Não. Quem te curou foi o meu Deus. Eu não fiz nada. Fiz nada. Não quero seu dinheiro. Amém, igreja? Se você for ler a história, você vai ver que o mensageirozinho correu atrás depois de Naamã e quis as coisas. O mensageiro que andava com o profeta, que vivia com o profeta, pisou na bola. Ele correu atrás de Naamã e de sua comitiva e falou: sabe aquelas coisas que você ia dar para o Eliseu? Dá para mim. Eu quero. Eu quero ouro, quero prata. Quero tudo isso aí que você trouxe. E sabe o que ele ganhou também? A lepra de Naamã. Porque foi isso que o Senhor deu para ele. Onde está o seu coração? Está o seu tesouro. Amém, igreja? Que você possa ter atitudes que agradam a Deus. Nessa história de Naamã, a gente já vê muitas atitudes. Vê a atitude de Eliseu, que não se prostrou e nem se corrompeu diante de posses, dinheiros e valores. Vê a atitude de alguém que era aprendiz, que era discípulo, mas que se corrompeu. E o Senhor não aceitou. Vê a atitude de alguém soberbo, mas que foi humilde em aceitar os conselhos dos seus servos. E por isso teve o milagre. E vemos a atitude de uma mulher corajosa, considerada por todo mundo desprezada, mas que sabia: aquele homem pode me ajudar. Ele não pode falar comigo, eu não posso falar com ele, mas se eu tocar na beiradinha da manta dele, do manto dele, eu vou ser curada. Então você pode orar ao Senhor todos os dias e você pode fazer com Deus algo que é só seu. E o Senhor vai te ver, vai te sentir, ainda que você possa estar vindo por trás,
Nem se chegue na frente, mas Ele vai te ver. Não vai passar despercebido, não. Amém? Que Deus abençoe. E que você possa ter uma semana de atitudes diferenciadas para ver a glória de Deus. Amém?